E agora, com certeza, também nós estamos pelo nosso Facebook, a Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. A Web Rádio Estação da Luz, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e também do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, aqui de Natal, e do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. E hoje é uma alegria, então não é uma só alegria, é uma alegria em número 7, porque nós estamos aí com todos os amigos lá de Bertioga, a começar pelo nosso Ulisses e a dona Nádia, o espírito superior da casa, porque você sabe que toda casa tem um espírito superior, normalmente é do sexo feminino, né? Porque para aguentar a gente, só espírito superior da mais alta hierarquia. Então eu estou aqui com a Vanessa, a Tatiana, a Luciana, ainda tem a Cristina aqui, só espíritos superiores. Então eles são lá da Núcleo Espírita, União Fraterna, Yoga, e vão falar sobre o movimento espírita. A gente vai fazer essa entrada agora, vamos dar uma boa noite, e em seguida a gente vai se ausentar e vai deixar os nossos amigos falando sobre o movimento espírita. Mas antes, eu quero ouvir o boa noite do meu amigo querido que encontrei nas Américas, né? Lá nos Estados Unidos, lá em Las Vegas. Meu amigo Ulisses, como é que vai você? Tudo bom, meu querido? Tavares, agradeço muito a sua oportunidade nessa sua rádio, em todo o seu trabalho belíssimo aí em Natal, né? Estamos aqui firmes no propósito, alegres de estarmos presentes com essas meninas maravilhosas, que é a única maneira de dar sustentabilidade para mim. Porque só eu sozinho não ia conseguir. Muito obrigado. Muito bem. Então, eu vou dar uma boa noite a todas as meninas. Muito obrigado. Muito obrigado por vocês participarem. Batemos um papo aqui antes, foi maravilhoso, né? É uma casa que tem 11 anos, funciona com todas as possibilidades da Casa Espírita. E agora a gente vai se ausentar e vamos passar, meu amigo, para você o comando. Aqui o comando para você. Amigo, um bom trabalho, a gente está aqui na retaguarda. Qualquer coisa é só nos chamar. Muito obrigado. Muito Sucesso Tavares. e paz pelo programa. Ok. Muito bom. Olha, estou muito feliz de estar aqui com todos os ouvintes desta rádio dentro da doutrina espírita, ou os simpatizantes da doutrina espírita, ou aqueles que querem conhecer. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Somos uma casa aqui da cidade de Bertioga, uma cidade praiana, com 60 mil habitantes, muito atentos a procurar trazer o espiritismo de uma forma ampla, bem bacana, de uma forma, uma essência produtiva das obras básicas, né? Então, estaremos aqui aptos a poder responder perguntas e onde vamos desenvolver o assunto da noite de hoje, que é o movimento espírita na atualidade. No entanto, como todo bom espírito, já temos a nossa água fluídica ao nosso lado, nós sempre iniciamos com uma prece, nós iniciamos também com um comentário do Evangelho, e eu, então, convido a todos aqueles que se sentirem à vontade, que queiram fechar os seus olhos, estejam onde estiverem, vamos assim, nesse momento, tranquilizando os nossos corações, as nossas mentes, procurando entrelaçar em nome de Jesus, com a paz no nosso coração, procurando desta forma nos elevarmos onde quer que estejamos nesse nosso maravilhoso planeta escola, a Terra, para que possamos unidos e nos ligarmos com os benfeitores amigos. Nós vamos convidando a nossa companheira Vanessa para que ela faça para nós a prece desse início da noite de hoje. E assim, unidos, mesmo distante, mesmo cada um em seu lugar, em sua cidade, em sua casa, mas unidos em coração, em pensamento, em vibração e em espírito que somos. Nós vamos nos sentindo agradecidos pela oportunidade da noite de hoje, por esta oportunidade da conversa, da troca, do aprendizado, da oração, da ligação com o alto. E vamos elevando o nosso pensamento até Jesus, que certamente nos cobre com o seu amor, com a sua luz e com a sua paz, pedindo a Ele que possa abençoar a cada um de nós na noite de hoje, também assim
nos envolvendo, nos orientando, para que possamos trazer as palavras de consolo, de entendimento, de fortalecimento e de amparo à nossa fé e ao nosso coração. Querido Mestre Jesus, pedimos que possa nos abençoar e permita, assim, iniciarmos os comentários da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, gente. Vamos agora convidando, então, a Nádia para ver o que ela nos trouxe do Evangelho e os seus comentários. Nádia, por favor. Boa noite a todos. O nosso Evangelho de hoje é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os mansos e pacíficos, especificamente o item 7, que fala sobre a paciência. E a orientação vem de um espírito amigo de Ávere, em 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste em dar esmolas aos pobres, é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto, do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Comentando um pouquinho sobre essa leitura para a nossa reflexão, lembrando que a dor ela é inerente à nossa vivência aqui neste planeta. E, no entanto, não tem nenhum de nós que em algum momento passe por uma dor, seja ela mais forte, um pouco menos, mas todos em algum momento estamos passando. E a dor, ela, no momento em que nós estamos vivenciando a mesma, nós estamos, na verdade, sentindo com muito mais intensidade, por mais que ela seja mais forte ou menos forte. A intensidade no momento é a mesma. Mas, como diz aqui a lição, o que é que nós temos que ter? É justamente a paciência, porque tudo vai passar, ela não vai permanecer para sempre. E quando nós temos a paciência, nós conseguimos erguer a cabeça, como nos fala aqui a lição, e o fardo se torna um pouco mais leve, porque a nossa visão vai além. E quando a nossa visão vai além, o peso não fica nas nossas costas, que é o que acontece quando nós abaixamos a cabeça e nos desanimamos.
Portanto, quando nós exercitamos a paciência para passar os momentos de dificuldade, sejam eles quais forem, nós com certeza estamos aprendendo, ou melhor, vivenciando aquilo que o Cristo nos ensinou. Portanto, a gente pode se sentir, como nosso amigo espiritual coloca aqui, cristãos, não é? Enfrentando cada dificuldade e seguindo em frente. E mais importante do que tudo isso, é que quando nós temos a paciência, nós temos a força para o enfrentamento. E além disso, nós também conseguimos força para auxiliar todos aqueles que estão ao nosso lado, também em momento de sofrimento. Então, que nós possamos refletir sobre essa lição do Cristo. Muito bem, gente. É isso. Muito obrigado, Nádia, Vanessa, pela oração. Não podemos nos esquecer aí de agradecer um companheiro que nos mandou um abraço de Pernambuco, a Aline, a Carol, a Daniela, que são pessoas da nossa casa aqui, do União Fraterna. Muito obrigado da presença de vocês. Por favor, isso mesmo, Nelson, né? Por favor, as meninas do União Fraterna, não façam pergunta difícil, porque senão a gente não vai saber responder, né, Cris? Mas, olha, eu queria aproveitar, nós vamos falar sobre o movimento espírita na atualidade. Queria deixar claro a todos que estão nos ouvindo, viu, que nós não especificamente iremos falar somente da questão da pandemia, que é evidente que é mundial e que traz reveses à vida de toda a nossa humanidade, brasileiros, sejam lá das religiões que forem. Claro, estaremos aptos a conversarmos e falarmos, se tiver alguma pergunta, sem problema algum. Mas, movimento espírita na atualidade, nós temos que abranger muito mais do que o momento de clausura que estamos vivendo. Movimento espírita é algo muito maior do que tudo isso, não no sentido de pessoas, de criaturas, mas no sentido, sim, daquilo que nos traz a possibilidade de nos tornarmos pessoas melhores. E essa lição que a dona Nádia pegou a paciência, eu acho que ela quis falar para mim, né? Que nós estamos há 40 anos juntos, que tentamos ser pacientes. Mas sabe o que eu queria? Eu queria iniciar o nosso comentário, eu queria pedir para a Luciana comentar um pouquinho o movimento espírita nessa atualidade, com tudo que estamos passando. Como estamos espíritas? Como estamos lidando com essa paciência? Luciana, por favor, fala algumas coisinhas para nós. Primeiro, boa noite a todos, a nossa equipe aqui trabalhando e aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo de casa também, muito boa noite. Eu entendo que o movimento espírita na atualidade, ele não é uma coisa que está acontecendo agora, em 2020, em função da pandemia. Isso já vem acontecendo há alguns anos, em virtude de tudo o que vem acontecendo no mundo todo, né? São muitas catástrofes naturais, são muitos problemas de pessoas mesmo, que nos tiram a paciência, que muitas vezes nos tiram a força, são relações difíceis, coisas que a gente vê e não concorda. Então, é um movimento que ele já vem acontecendo aí há alguns anos, e como a Nádia bem leu na lição, que faz com que a gente exerça a paciência até quando a gente não quer mais, quando a gente já não tem mais força para exercer a nossa paciência, nós somos provados com situações, com pessoas, com sentimentos, emoções, que nos obrigam, mais uma vez, a praticar a paciência, a olhar para o alto e não para baixo, né, como disse a lição. E eu acredito que é um movimento que, mesmo com toda a dificuldade, a tendência é sempre melhorar e sempre crescer como um todo. Muito bom, Luciana, legal. É isso mesmo, né? Porque essa palavrinha paciência, ela é sempre muito difícil,
mas nós temos que treinar para que possamos ouvir os acontecimentos. Estamos recebendo aqui, já temos uma pergunta, Tavares, se você puder fazer para nós, não sei como é que faz essa parte, vamos lá. Qual a diferença entre a doutrina espírita e o movimento espírita? Júnior de Nova Parnamirim. Júnior, obrigado, você está conosco, muito obrigado pela sua pergunta, uma pergunta relevante, até para iniciarmos isso, entendermos a diferença, e isso quem vai responder para nós é a Vanessa. A Vanessa está bem preparada para essa resposta, Vanessa. A doutrina espírita, ela é composta, né, por livros, todo um arsenal escrito por Allan Kardec, compilado, aquilo é a doutrina espírita. O movimento somos nós que absorvemos, nós que estudamos e junto com o conhecimento da doutrina espírita é que fazemos este movimento. Então, o movimento espírita é a doutrina viva, é a doutrina acontecendo, né? E o que sempre nos convidam aqueles estudiosos da doutrina, como Herculano Pires, ou como Divaldo, ou Chico, eles nos convidam que o movimento espírita seja sempre bem estudado, bem embasado no que diz a doutrina, né? No que nos dá as obras básicas, aquilo que foi estudado, repensado e colocado para nós como diretriz. E o movimento vem junto com... Ele é vivo, né? Então, o nosso cuidado do movimento espírita, o que é o movimento espírita? Somos todos nós, trabalhadores, frequentadores, estudiosos da doutrina, mas que levamos ela viva como um movimento. Será que eu respondi a sua pergunta? Eu acredito que sim, não é? O Júnior que vai poder nos dizer se foi satisfatório, se você quer complementar a sua pergunta, mas é bem isso mesmo, nada a retocar em cima da colocação da Vanessa, porque eu penso que foi muito ajustada. O movimento é aquilo que o Espiritismo se propõe a fazer. Muito bom. Aí, Júnior, se quiser complementar a sua pergunta, não há problema nenhum. E aí eu queria, então, que nesse momento, gostaria que a Tati falasse um pouco para nós, pelo seguinte, nessa movimentação espírita, como é que você vê que a Tati, esse grupo nosso, nossos ouvintes que estão aqui hoje, através do nosso grande companheiro Tavares, né? Esse grupo todo tem que compreender que a nossa casa tem 9 anos. Né? Eu e minha esposa Nádia somos espíritas aí já há um tempo grande, né? Viemos de São Paulo, enfim, estamos há 12 anos aqui na cidade de Bertioga, e essas meninas maravilhosas, sabem, estudam, aprendem. Então, como a Tati, ela é relativamente recém-chegada, quero dizer, recém-chegada, 9 anos de estudo, de complementação, eu queria, Tati, que você falasse um pouco para todos nós, como é que você se vê, né? Como é que você se vê dentro da doutrina, na movimentação desta atualidade, até mesmo porque você é uma psicóloga, você trabalha nessa atuação, quero ouvir um pouquinho de você para todos nós. Primeiramente, boa noite a todos, os irmãos que estão nos assistindo. Particularmente, eu sou nova dentro da doutrina espírita e do movimento espírita. Eu estou junto com a União Fraterna, então podemos considerar que é pouco tempo, né? E como que eu me vejo nisso? Eu me vejo como um espírito em evolução, porque a gente consegue ter a bagagem, nós vamos estudando, nós podemos praticar a caridade, então a gente vai evoluindo. E é assim que eu vou me enxergando no dia a dia, como uma espírita, que estou tendo a oportunidade de aprender um pouco mais e colocar em prática os ensinamentos do nosso irmão maior, do Cristo. Então, eu vejo como uma grande oportunidade que todos nós estamos tendo de evoluirmos e levarmos um pouquinho do amor e da caridade que o nosso irmão nos ensinou. Muito legal, Tati, muito legal. Olha, gente, todos que vocês ouviram, olha que beleza, a simplicidade da situação. Para ser espírita, para estudar o espiritismo, você não precisa ter soberba nenhuma. Não precisa elitizar absolutamente nada, né? É uma coisa muito simples isso. É como a Tati colocou, estudo, evolução, crescimento. E antes de continuarmos, temos mais uma pergunta no ar. Tavares, coloca para nós aí, vamos ver. Se a gente não souber, alguém vai responder. A gente chama os universitários. Vamos lá. Qual que é a pergunta que temos?
O senhor, essa foi legal, hein? Tudo bem que eu tenho 63 anos, mas está ótimo. O senhor acha que essa live vai continuar, sim ou não? Cristina de Candelária. Cristina, seja bem-vinda. Quero agradecer também a presença da Marília, que apareceu aí. Eu creio que você quis nos perguntar se esse tipo de live, dentro da doutrina espírita, das observações de palestras interativas, eu creio que é isso que você esteja me perguntando. Sim, eu creio que sim, estávamos inclusive falando sobre esse assunto antes de entrarmos no ar, que mesmo quando as casas espíritas retornarem, não é, aos trabalhos presenciais de passe, desobsessão, todos os trabalhos que envolvem uma casa, evangelização, parte assistencial, eu acho que isso veio para ficar, usando as palavras do meu amigo Tavares. Por quê? Sabe por quê, minha amiga? Porque o número de pessoas que nós chegamos, vamos falar a nível de planeta, vamos chamar assim, né, é muito grande. As pequenas casas espíritas, Chico Xavier dizia que as casas espíritas tinham que ser diversas pequenas, que não adiantava grandes casas volumosas, que traria muitas situações de complexidade dentro das casas, nas direções, que seriam pequenas casas e várias para que pudesse proliferar. Então, eu acho que essa pandemia, ela chegou num momento tão bacana, né, nessa situação, não que seja bacana as mortes, muito menos as dificuldades que nós estamos atravessando com isso tudo, em todos os sentidos, parabenizando maravilhosos médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, enfim, que fazem coisas incríveis em nome de todos nós, né? São verdadeiros espíritos de luz que estão em crescimento, mostrando para o que quiser. Não posso deixar de falar isso daqui. Mas eu penso que sim, ficará sim. Eu queria te dizer, se eu errei na sua pergunta, eu quero que você refaça ou possa complementar, tá bom, minha amiga? Espero poder ter ajudado nessa questão. E aí, eu continuando sobre essa movimentação, eu queria um pouquinho, sabe que uma voz de uma mineira, né? Sempre aquela mineirinha traz alguma coisa com seu sotaque bacana, essa menina que nós, trabalhadora, estudiosa também como todos, que é a Cris. Ela mora aqui, mas nesse momento está em Minas Gerais. Então, Cris, queria perguntar a você, meu amor, como é que você, que trabalha em muitas áreas, né, na parte pública, que você que está cuidando do seu pai, que nós sabemos de sua família e tudo mais, como é que você se vê dentro do movimento espírita, ainda que auxiliando sua família, para que os nossos companheiros que estão nos ouvindo também entendam que nós também temos vários problemas, né? Primeiramente, boa noite a todos que nos ouvem, que nos veem aí pela internet. E é interessante porque na leitura do Evangelho, eu captei uma frase que acho que é muito importante para a gente, não só nesse momento tão difícil, mas para a vida, que é entender que a dor, ela é um instrumento para a melhoria da gente, né? Então, toda vez que eu me deparo com alguma situação que me machuca ou que me deixa desconfortável, eu tento entender isso, e esse é um exercício que a gente pode fazer não sendo espírita também, que tipo de aprendizado que isso está me trazendo e qual a maneira que eu devo reagir, né? A gente não escolhe as dificuldades que a gente enfrenta na vida, mas a gente tem a opção de escolher as nossas reações diante daquilo. E a doutrina espírita, ela nos mostra isso, né? Que a mudança, ela vem pelo amor, pelo entendimento, pelo auxílio ao próximo. E à medida que a gente vai exercitando isso na vida, a gente vai percebendo a verdade desse ensinamento. E é assim que eu tento me postar, né, na minha vida, assim, né? Encarar o sofrimento como um instrumento para que eu seja alguém melhor e tentar ser, né, a cada dia um pouquinho mais amorosa, um pouquinho mais compreensiva, né? Se a gente pensar assim que a vida da gente um pouco mais no dia a dia, no auxílio a quem está perto da gente, a gente vê que isso é algo possível, né? Eu não posso salvar a humanidade como um todo, mas eu posso ajudar
meu pai, a minha mãe, o meu vizinho. Então, eu tento encarar dessa forma. Muito legal, Cris. Muito legal. Pessoal, vocês percebem que as meninas aí, viu, Tavares? Olha só, Tavares, para eu poder ter a sustentabilidade, eu tenho essas meninas maravilhosas, né? Que traz tudo isso para nós. Quero agradecer também a presença da Wanda, maravilhosa, trabalhadora, Edilane, a Aline, que entrou mais uma vez ali no Cordeiro, né? Muito obrigado pela presença de vocês. Temos uma pergunta. Marília também está aqui. Marília, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Temos uma pergunta, então, Tavares. Vamos ouvir a pergunta. Sérgio de Pium. O que o Espiritismo pode colher de bom depois dessa situação de recolhimento? Que lições? Que lições nós estaremos recebendo essa pandemia? Olha, eu queria te agradecer essa pergunta. Bom, todas as perguntas sempre têm muita relevância, né? Porque ela traz uma totalidade. A pergunta não é só para a gente. A pergunta é para todos, porque nos servem a todos. E esta pergunta eu gostaria de pedir para a Nádia responder, minha esposa, que eu ia pedir para ela, veja você que nós estamos sincronizados, eu ia pedir para ela falar agora sobre os aprendizados que nós temos nesse momento que estamos vivendo, que é não só a questão do medo, ou da doença, ou do cuidado, a responsabilidade, Nádia, mas é uma totalidade, é estar em casa, é ter que conviver, não vai reclamar de conviver com seu marido maravilhoso, está aqui, tá? No ar, não, depois você fala, né? Não, é brincadeira, ela não faz isso, não, que ela é elegante. Mas fala para nós, Nádia, responde a pergunta do nosso amigo, por favor. Pois é, né? Eu penso que a situação que nós estamos vivenciando agora, ela é, de fato, muito didática, não somente para os espíritas, para a humanidade de maneira geral, né? E para nós espíritas, né, falando nesse contexto da doutrina espírita, eu penso que ela vem cobrar de nós tudo aquilo que nós aprendemos até agora e que nós sempre estamos tentando colocar em prática. Então, ela nos traz uma visão do mundo totalmente diferente daquilo que nós estávamos acostumados, não é? Nós estamos tendo que nos reinventarmos, tanto no nosso trabalho profissional, quanto dentro do nosso lar, né? Dentro da doutrina do trabalho, da casa, do ponto de vista físico, né? Que nós tínhamos lá aquele compromisso de ir tal dia, tal hora, não chegar atrasado, nos preparar para o trabalho e assim por diante. E agora nós estamos tendo que rever tudo isso. Então, estamos aprendendo a lidar com o nosso próximo, mais próximo de nós, que é a nossa família, né? Estamos aprendendo a trabalhar de uma outra forma, fazendo com que nós resolvamos as prioridades de acordo com a relevância de cada uma delas, né? Estamos aprendendo a desacelerar a nossa caminhada do dia a dia, a perceber que nós conseguimos dar conta de muitas coisas, desde que nós nos organizemos com uma situação de limitar o tempo para cada necessidade que nós temos na vida. A necessidade que nós temos de olhar para dentro de nós mesmos, né? De fazer algo que nos faça bem, perceber que nós não podemos ser espíritas, no caso dos espíritas, ser espíritas somente dentro da casa espírita, né? Como, às vezes, nós já conversamos com... Nós não podemos ser espíritas de templo,
né? Nós temos que ser espíritas na nossa vida, em todos os momentos, em todas as situações, exercitarmos tudo aquilo que nós aprendemos, principalmente a lição do Evangelho de hoje, que é a paciência, não é? Que muitas vezes a gente não consegue manter esse equilíbrio para ter paciência. Então, nós temos que rever tudo isso. Então, é muito triste viver tudo o que nós estamos vivendo agora, com tantas perdas, com tanto medo, com tantas situações difíceis, com tantas diferenças que nós percebemos que ficaram mais visíveis do que nunca nesse momento, não é? Tantas necessidades das pessoas, de maneira geral, que se tornaram muito mais visíveis, né? É muito triste. Mas, por outro lado, é aquilo que nós vimos na lição de hoje. Nós estamos sofrendo com tudo isso, com o que nós estamos vendo, com as modificações que nós tivemos que fazer, que sair da nossa zona de conforto, buscar outros caminhos e tudo mais, mas é uma lição natural que faz parte da evolução do mundo. Talvez para nós que não tenhamos visto nenhuma outra situação de pandemia, ou talvez nós brasileiros que não tenhamos enfrentado aqui as situações que muitos outros países enfrentam, de guerras, de revoluções e tudo mais, nós estejamos um pouco assustados com isso. Mas tudo isso sempre existiu nesse planeta. Só que a cada época ele vai surgindo de uma maneira diferente e a humanidade vai superando também de maneiras diferentes. E até na pergunta anterior, né? Veio para ficar esse tipo de situação para a doutrina? Com certeza, é a nossa maneira de mudar alguma coisa. Então, eu acho que vai mudar para todo mundo e a lição só não vai ser percebida por quem quiser fechar os olhos, quem quiser fechar os ouvidos para não enxergar e para não ouvir. Muito bem, isso mesmo. Obrigada. Muito bem. Olha, eu queria dizer a todos que nos ouvem, a pergunta, eu sei que nós temos que, nesse momento, ter equilíbrio, prudência e oração. Mas, com certeza, não vai mudar o planeta de uma hora para outra, porque nada se transforma tão rápido. Mas mexerá com um número muito maior de pessoas, trazendo o íntimo para o crescimento, para que nós possamos estar melhores para encarar melhor os nossos irmãos na humanidade. Isso com certeza. Quando nós vemos as pesquisas de 50%, 45%, 48% de pessoas que estão respeitando tudo aquilo que é necessário, isso já são pessoas que já estão atuando dentro dessa novidade. E sigamos em frente. Não podemos julgar, né? Julgamento pertence a Deus, em suas leis perfeitas, né, e maravilhosas. Mas vamos a outra pergunta. Antes, quero agradecer a Valquíria, que também entrou, companheira lá do nosso União Fraterna. Seja bem-vinda. Próxima pergunta, qual que é? É o Amadeu Ferreira. Amadeu Ferreira diz assim: temos dirigentes, olha, eu gosto dessas palavras, hein? Temos dirigentes espíritas assumirem posicionamentos políticos, ok? Que contrariam as orientações da FEB, Federação Espírita Brasileira do Rio de Janeiro. Nesses casos, o movimento espírita prejudica a doutrina? Pergunta bastante relevante para o momento que nós vivemos, né? O que nós aprendemos dentro da doutrina espírita, não só pela FEB, mas em todos os acontecimentos, é que nós não devemos atuar na condição de polarização com relação a questões políticas. Porque nós vemos as criaturas, né, que nós enxergamos em todo o nosso planeta, nós vemos pessoas como irmãos. Infelizmente, aquela pessoa mais difícil que se encontra em uma cadeia pública, maldosa, que matou, que fez, é um irmão nosso perante o Criador. Não significa que nós vamos colocar na nossa casa. Nós temos que orar por ele. Né? Como os dizem os espíritos, os bons espíritos, o obsessor de hoje
é o mentor de amanhã. Então, se nós julgarmos, estaremos dando um veredito. Mas eu entendo sua pergunta. A sua pergunta é, isso atrapalha? Sim, atrapalha se não tomarmos cuidado com aquilo que se refere ao quê? Ao conceito do julgamento, ao conceito do que você está polarizando, em que ponto, porque o Espiritismo não é uma doutrina de bandeiras e faixas. Né? Então, colocar dentro da casa espírita aspectos políticos, ele pode sim se tornar bastante complicado. E muitas pessoas poderão dizer, mas sim, então vocês não têm uma postura, então vocês não têm uma opinião? Sim, claro. Qualquer um de nós temos as nossas opiniões, mas não com julgamentos. É claro que a humanidade precisa das criaturas que vão seguindo em frente, mas nós pretendemos, como movimento espírita, trazer para a humanidade, deixar de ser tímido bem e se tornar arrojado, como infelizmente o mal é. Vanessa, por favor, eu gostaria que você complementasse as minhas colocações na resposta para esse nosso companheiro. Eu estava aqui morrendo de vontade de falar mesmo. Eu sei. É o seguinte, nós temos um cérebro pensante, nós somos dotados de inteligência. Então, é lógico que nós somos convidados a discernir o que é certo, o que é errado, o que nos fala a verdade, o que nos fala a mentira. Então, isso não é vergonhoso para ninguém, e é certo. Então, a gente tem que discernir o que é certo e o que é errado. E cada um tem a sua opinião sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Agora, o que nos cabe fazer? Identificando aquilo que é certo e identificando aquilo que é errado, é como espírita entender que cada um tem a sua função, a sua obrigação, a sua colocação na engrenagem dessa humanidade gigantesca. Então, aquele que administra tem que ser administrador. Aquele que vai à rua tem que ser o gari que vai à rua. O médico tem que cuidar dos doentes nos hospitais. O que nos cabe? Orar para cada um deles, fazer a sua tarefa com amor. Então, nos cabe julgar e criticar, a gente tem que ter a própria opinião do que é certo e do que é errado, mas o que nos cabe como espírita é orar, vibrar e rezar por aquele que foi escolhido como administrador, do grau que for, do nosso trabalho, da nossa cidade, do nosso país, para que ele administre com amor, sabedoria, pelo bem de todos em comum. Ok. Eu tenho uma pergunta aqui, mas antes eu quero passar uma palavra. Olha, a pergunta acho que é da Dani, vamos lá. De certa forma, o distanciamento da casa nos distancia também do estudo. Qual a dica para manter essa conexão com o estudo e o trabalho? Dani, me dá um minuto, que a Nádia me pediu que ela queria fazer um comentário sobre a pergunta anterior, tá? Por favor. Nádia. Não sei. Microfone. Não. Vê se ligou o microfone. Eu estou na sala de espera. Ah, então, Tavares, por favor, meu amigo, tem como você colocar a Nádia? Ela está na sala de espera. Ok, vamos lá. Então, Tavares deve estar me ouvindo aí, né, Tavares? Você ainda está na sala de espera, Nádia? Então, enquanto isso, a Cris me pediu para falar um pouco sobre isso. Dá para você entrar, Cris? A Nádia entrou. Já entrei. Cris, segura um pouquinho, desculpa, segura um pouco. Bom, gente, então, eu só queria lembrar uma coisa, né? Na pergunta anterior, pergunta se prejudica alguma coisa da doutrina espírita. Só queria fazer um lembrete que a doutrina espírita é uma coisa e o espírita é outra coisa, né? Então, a doutrina, ela já está colocada, nós já temos ali a codificação da doutrina. Agora, a grande diferença, quem vai fazer é o espírita, porque como ele vai colocar aquilo em prática, como ele vai exemplificar aquilo que ele aprendeu, não é? Então, perante as pessoas. Então, toda a ação que nós fizermos, nós estaremos
nos prejudicando e nos responsabilizando por aquilo que nós estamos passando para as outras pessoas, porque a doutrina, ela está ali, ela não muda, não é? Então, muitas pessoas podem achar que a doutrina está sendo prejudicada pela atitude de uma pessoa, de um espírita. Então, é isso que nós temos sempre que informar. A doutrina é única. Nós é que agimos ou não de acordo com ela. Era só isso que eu gostaria de colocar. Como o Amadeus falou aqui, não é? Interessante também, é que ele nos diz aqui, orientações da FEB. Claro, a FEB também faz isso, né? Ela também tem as suas diretrizes, como todas as casas têm. Mas é isso bem linkado ao que a Nádia falou. Depende de cada um de nós. O problema é que nós exercemos a doutrina como cidadão, mas também como um espírita real. Porque espírita, quero lembrar a todos que estão ouvindo, espírito não é só aquele que recebe espírito. Espírito não é aquele que dá passe, que distribui cesta básica. Espírita é a transformação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas eu queria passar para a Cris, a Lu também quer falar alguma coisinha, então eu vou passar para a Cris primeiro, que eu tinha chamado ela. Cris, por favor, fale para nós. Você está no ar aí ou você está na sala de espera? Está lá? Então vamos lá, Cris, fale para nós. Então, a Luciana está, que também quer falar? Luciana? Aguardando. Aqui um minutinho. O programa ao vivo é assim, né? Mas, tudo bem. Vamos aguardar. Cris, já entrou aí? Ou a Lu? Tudo bem. Cadê? Luciana, estou na sala esperando. Tavares, meu amigo, técnico total. Estão duas na sala de espera. Coloca ou a Cris ou a Luciana, pelo menos, para a gente encerrar essa parte. Você entrou. Cris, querida, fale para nós o que você gostaria de falar. Eu também só queria lembrar que a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida ao diálogo, né? A tentar perceber e entender o outro com um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão. E é claro, como a Vanessa disse, nós somos espíritas, mas vivemos em sociedade. Então, é claro que a gente também faz as nossas opções políticas, o que é necessário para a gente enquanto indivíduo. Mas como também que a gente vai se posicionar em relação aos outros, aqueles que pensam diferente, né? E daí a gente pode pegar o exemplo de como a gente se relaciona dentro da casa espírita. Nós somos um grupo muito diverso de pessoas. Tem pessoas que pensam de maneira semelhante, outras um pouco diferente. E como que a gente trata esse outro, né? Lá dentro a gente trata com amor, com compreensão, com irmandade, que é isso que a gente é no final das contas, né? Somos todos irmãos. E eu entendo que é importante que a gente faça isso também fora da casa espírita, e principalmente nesse campo da política, que a gente tem visto com tanta polarização, com tantos ódios, né, e amores, assim, e é preciso que a gente tenha também esse campo de diálogo fora da casa espírita e com os outros, né, que estão aqui convivendo conosco. É uma doutrina de diálogo e a gente precisa exercitar isso. Sem dúvida. Com coerência, sem discussão, né? Nós podemos optar pelos acontecimentos, né? Aqui a Dani, eu acredito que seja a Dani, que está escrito sobre Daniela, mas a Luciana, para a gente encerrar aquela pergunta, se você puder colocar a Luciana Tavares, por favor, ela está na sala de espera e queria fazer um comentário disso, e a gente parte para a questão da nosso querido Dani. Só para complementar tudo que já foi falado, que foi muito bem falado, eu penso que em momento algum, tanto o movimento quanto a doutrina espírita, ela é prejudicada sim, mas ela não é muito prejudicada com esses dirigentes
que se posicionam politicamente e tudo mais, porque a doutrina espírita não somos só nós encarnados, nós estamos amparados por toda uma espiritualidade, por toda uma equipe que nos auxilia. Então, na pior das hipóteses, nós temos um amparo. Se eu tiver, hipoteticamente, cometendo algo muito grave, uma atrocidade, existe uma espiritualidade que vai me amparar, que vai amparar as pessoas que estão ao meu redor. Então, eu acredito, sim, que a doutrina e o movimento, mesmo com esses dirigentes que se posicionam muito fortemente politicamente, ainda assim continua muito forte e continua levando ensinamentos, consolos para quem precisa realmente e para quem está interessado nisso. Muito bom. E é isso mesmo, né, gente? Nós temos que analisar o nosso consciente, analisar a nossa reforma íntima, aquilo que desejamos, aquilo que queremos para o nosso próximo, que é aquilo que nós desejamos para nós. E isso é muito difícil de lidar. E isso não nos faz, aqui porque estou aqui falando, não me faz uma pessoa que sou melhor do que ninguém mais. Isso não existe. Também estou na mesma luta, na mesma lida de trabalho nas paralelas, de modificações constantes. E nós temos que nos melhorar, né, através do amor. Senão, como é que poderemos habitar um planeta regenerativo se não sabemos conviver com a diferença? Eu queria partir agora para a pergunta da Dani, que ela pede uma dica com a questão dos estudos, o distanciamento da casa espírita, no distancia também do estudo. Qual a dica para manter essa conexão com o estudo e o trabalho, né? Sendo que na parte do templo, como a Nádia disse, nós não estamos. Eu queria chamar a Tati. A Tatiana, será que ela está no ar? Ou ela está na sala de espera? Tavares, meu querido Tavares, que controla tudo, ele é maravilhoso. Ó, dá uma palavra, ele aparece. Vamos lá, Tati, o que você me diz sobre esse pedido de dica? O que a gente pode observar, Ulisses, é que, por conta desse contexto, já tem sido fomentado o trabalho também online, por meio das plataformas digitais. Mas o que eu gostaria de dar como maior dica é para intensificar o evangelho no lar. Porque você já tem uma obra básica e que você também pode complementar com algum outro livro que é da doutrina espírita. Você vai permanecer estudando, fazendo o evangelho junto à sua família, que é algo que eu acho que esse momento também tem permitido para a gente, que é essa aproximação dentro do nosso próprio lar, e seguir também com os trabalhos que têm sido permitidos por meio das plataformas digitais. E aproveitar, porque a gente tem, como hoje, a possibilidade de intercâmbio entre casas que a gente não poderia em outros momentos. Então, a gente pode aproveitar de todas as ferramentas tecnológicas que temos a nosso dispor hoje e também fica a dica para intensificarmos o evangelho no lar. Tati, está vendo, gente? Eu falo para todos que estão nos ouvindo, viu? Quando eu resolvi reencarnar, né, eu vim com uma mãe maravilhosa e um pai também para poder me dar sustentabilidade. Mas aí colocaram essas pessoas maravilosas, incluindo minha mulher, né, para que a gente pudesse ter a sustentação de seguir adiante com esse compromisso. Eu tenho uma pergunta, né? Aqui, aparece aqui, Allan Kardec, né? Tá. Temos mais uma pergunta, Allan Kardec, só que eu não sei o nome da pessoa. Eu espero que não seja o próprio Allan Kardec que esteja falando comigo. Tópico excelente, isso mesmo, mas depois fala seu nome, senão eu estou achando que é o próprio Allan Kardec, hein? A Aline pergunta aqui para nós, depois eu tenho uma pergunta para a Vanessa, mas eu vou pedir para ela responder, qual o nosso posicionamento como espíritas ao lidar com tantas divergências de opiniões e com tantos julgamentos de toda a situação, até mesmo com os nossos próprios irmãos de fé. Vanessa, olha aí a bomba atômica jogando em cima de você, menina. Você consegue responder? Se você não conseguir, a gente... Inês, maravilhosa. Inês, seja bem-vinda, minha amiga. Que prazer. Muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. Então, vamos lá, a resposta da Vanessa. Qualquer coisa, você fala que caiu a linha, se estiver difícil de responder, tá? Vamos lá, Vanessa.
Ulisses, eu vou roubar a resposta, sabe de quem? De Jesus. Sabe o que Jesus disse numa situação dessa? Que a gente deve amar a Deus sobre todas as coisas e desejar para o próximo aquilo que a gente quer para nós, né? Amar o próximo como a si mesmo. Nesses momentos, a resposta é essa. Quantas vezes, eu falo até aqui como trabalhadora de casa espírita, quantas vezes a gente pede oportunidade de trabalho, pede a Jesus que nos dê paciência, entendimento e amor. Ele não vai dar isso num frasco de remédio, ele não vai dar isso como uma receita, ele vai dar isso como provas e obstáculos. E essas são as provas e obstáculos. Quantas vezes nós somos convidados pelo Evangelho de nos colocar no lugar do outro? Nós estamos sendo obrigados a nos colocar no lugar do outro. Senão, nós não ficávamos em casa, como nos orientam, né, as autoridades. Nunca nós fomos tão constrangidos a nos colocar no lugar do outro, como nesses últimos 90 dias que passam a humanidade. Não só na nossa cidade, mas em todo o planeta. Em todo o planeta nós estamos sendo convidados a se colocar no lugar do outro. Nós estamos ficando em casa, não só para não ficarmos doentes, mas também para não que o outro também não fique. Então é assim, é se colocando no lugar do outro. Né? Interessante isso, e muito bem, Vanessa. Eu brinco sempre nos nossos diálogos com os amigos e amigas espíritas, né, que esse momento de pandemia, falando um pouco de todo esse sofrimento que está existindo, desse constrangimento que Vanessa acabou de dizer, né, que é uma realidade, mas é um momento que as máscaras, apesar de termos que usá-la constantemente, mas as máscaras emocionais estão caindo. De todos, de qualquer área de atividade, qualquer religião, qualquer ponto político, qualquer trabalho, estão caindo. Porque o suporte é tão fraco, em determinadas situações, que nós começamos a demonstrar aquilo que estamos sentindo. Né? E aí fica muito difícil, porque principalmente no que se refere ao aspecto financeiro. Não podemos esquecer aqui. Né? Não adianta você ir no supermercado e fazer uma oração para pagar a compra, viu? Porque eles não aceitam, eles não deixam você levar. Né? Quando você conversa com a empresa de luz, eles falam que estão recebendo o governo, mas depois desligam. Né? E aí, quando começa a faltar esse dinheiro, nós não conseguimos somente viver de orações e vibrações. Mas o movimento espírita, a doutrina espírita, nos traz sustentabilidade, não somente de fé, mas também traz para cada um de nós a possibilidade de aguardar, aguardando como se fosse a fé que temos que de forma abstrata, e não é algo que tocamos. Né? E aí, nesses momentos, começam essas discussões, inclusive dentro dos seios religiosos, né? Porque ficam as grandes dificuldades. E é muito difícil isso, né? Que a Aline pergunta, porque acontece mesmo. É uma realidade, porque nós sempre queremos colocar as nossas posições, às vezes não fundamentadas na doutrina. São uns assuntos relevantes que um dia precisamos falar só disso, numa desses fóruns, sabe? Porque, na realidade, se você analisar bem, a gente chega na doutrina e cada um quer pôr a cadeira no lugar que acha. Né? Cada um quer fazer um tipo de situação que acha que é assim, porque traz para você. E, na realidade, o fundamento que nós temos que ter como dirigentes de casa espírita é a doutrina. O fundamento são as obras básicas. Os livros, como Qualidade nas Práticas Mediúnicas, Diretrizes de Segurança, Sueli Caldas Schubert, Divaldo Franco, Tormentos e Obsessões, e muitos outros, Emmanuel, não é? De Chico, que nos trouxe tanta literatura. Então, não é que eu quero fazer, eu sou dirigente, eu quero, não quero nada. Nós podemos, sim, fazer aquilo que está dentro daquilo que precisamos. E o Tavares me relembrou isso, o pessoal dos Estados Unidos está aqui, Inês, querida, né? E também a Maria do Livramento, conversamos lá da França, não acho que ela não esteja, mas, enfim, as dificuldades que são assoladas fora do Brasil. O Brasil é muito acolhedor.
Mas lá não é bem assim, então a gente tem que apoiar essas pessoas, viu? Apoiar com muito carinho. Temos mais uma pergunta. Meu amigo Tavares, coloque ela no ar, não sei de quem que é, vamos ver aqui. Lúcia, da cidade da Esperança. Interessante, cidade da Esperança. Só esse nome já traz uma satisfação. Essa doença do Covid é karma. Vamos melhorar depois, né? Karma, né? O karma usado, a palavra karma, usado pelo povo hinduísta e outros orientais, né? E nós trazemos aqui no nosso planeta, para o Espírito, como provas e expiações. Né? Provas, somos provados das dificuldades que temos que vencer. Expiações, assuntos correlacionados ao planeta, às vidas anteriores. Muito bem, Lúcia. Vou passar essa resposta para a Lúcia, para a Nádia. Nádia, vamos lá, Nádia, fala para nós aí, por favor. Boa noite, Lúcia. Olha, eu não diria que seja karma, não é? Porque muitas pessoas pegaram a doença, algumas sucumbiram, outras se recuperaram, superaram, né? Muitas ainda vão buscar. Não é uma doença que a gente está percebendo que vai terminar aqui. Pelo jeito, ainda nós vamos ter muita coisa. Nós verificamos que ninguém sabe, médicos não sabem exatamente, cientistas não sabem, infectologistas, e assim por diante. Ninguém sabe exatamente, né, o que vai acontecer. Então, ao invés de colocar como karma, eu acredito que a gente poderia colocar como um instrumento de aprendizado para todos, porque está forçando a ciência a ir em busca de alguma coisa, está forçando nós modificarmos os nossos valores, ver o que realmente importa, não é? Está forçando nós aprendermos a lidar com coisas do cotidiano que nós talvez tenhamos que modificar. Você e todos nós estamos notando, inclusive com essa quarentena, essa parada e tal, nós estamos notando que até o ambiente, o meio ambiente está respondendo de uma forma melhor. Nós estamos conseguindo observar os animais, as plantas, tudo está, parece que mostrando para a gente como tudo é tão lindo e nós não estávamos mais percebendo isso. Então, eu não diria que é karma, eu diria que é um instrumento para que todos nós possamos buscar uma modificação. Então, quando você pergunta, vamos melhorar depois disso? Eu acredito, tenho muita fé, que a maioria das pessoas vão melhorar sim, em todos os sentidos. Mas vai ter aqueles que não. Muitos vão se lamentar, muitos vão sofrer porque não têm um entendimento. Então, mas como o planeta, né, depende de nós também para melhorar. E se a maioria vai melhorar, com certeza o planeta vai melhorar, não é? Então, a maioria sempre vence, né? Então, por isso eu penso que vamos melhorar sim. Vamos melhorar, vamos aprender. Isso daí vai ser pessoal. Cada um de nós. Eu quero aprender com isso ou eu não quero aprender com isso, não é? Então, quem tiver à disposição de aprender com isso, com certeza vai ter muita coisa boa seguindo pela frente. Muito bem, muito bem. Olha, um monte de gente quer falar aqui, a Cris, todo mundo.
Deixa eu ver aqui. Vamos tentar ser breve, para que eu consiga que todos falem. A Vanessa pediu. Comecemos com a Cris. Se ela estiver no ar, já pode entrar. Aí depois a Vanessa. Vai ser um pouquinho mais curto, para poder... Eu queria que todos falassem, né? Vou tentar ser bem sucinta, então. Eu só queria complementar, na verdade, a resposta da Nádia aí sobre essa questão do carro, que também é importante, que a gente também não se prenda tanto a respostas desse tipo. Ai, será que isso é karma? Será que eu estou pagando alguma coisa da minha encarnação passada? Porque, na verdade, isso não traz para a gente algo tão proveitoso, né? O importante, como a Nádia disse, a gente retirar o aprendizado daquela situação, independentemente de qual seja a causa dela. É claro que nesse caso de pandemia, né, a gente tem a perspectiva, a gente entende que é algo necessário para o planeta. Mas, de uma maneira geral, existem várias coisas que acontecem na vida da gente, às vezes a gente fica se perguntando, né? Será que isso é um reflexo de um comportamento meu de outra vida ou não? E eu acho que o ponto que a gente tem que focar não é exatamente esse, mas é como que a gente vai superar isso e qual o aprendizado que a gente tem disso. Era isso que eu queria dizer, bem rapidamente. Muito bem, Cris. Vanessa, vamos falar um pouquinho então, querida? É isso mesmo também que eu queria falar. Se a gente às vezes pega a palavra karma, nos remete aqui como se fosse um castigo. E a gente tem que lembrar que Deus não castiga. Ele é Pai, amoroso. Ele nos dá a oportunidade. Então, a gente tem que encarar. É muito difícil, mas foi aquilo que nós lemos logo no comecinho da nossa conversa com o Evangelho. A gente tem que lembrar, como nos ensinam os Espíritos, que um dia a gente ainda vai agradecer os nossos sofrimentos e os nossos obstáculos. A gente ainda não consegue ter essa capacidade. Mas os sofrimentos, os obstáculos e as dificuldades são instrumentos de transformação. E quando a gente pensa em mudança, quantas pessoas nós conhecemos que sofreram um acidente grave ou sofreram uma doença grave, que depois dessa doença, depois de um infarto, de um acidente de carro, modificam o seu pensamento e a sua vida a partir daquela nova chance de viver, né? Então, e outras pessoas que não modificam nada. Assim, a gente pode entender como se fosse geral. É como se estivesse acontecendo uma grande oportunidade de mudança em toda a humanidade. Alguns vão conseguir pegar esse grande momento e modificar. O que é que nós temos que aprender com tudo o que está acontecendo é a questão que a gente precisa fazer. Então, a mudança é individual, mas que nós não percamos essa oportunidade de mudança dentro de nós. Essa é a nossa obrigação. Muito bem, Vanessa. Muito bem. A Tati pediu também aqui uma palavrinha. Cadê a Tati? Tati, dá para você entrar, querida? Falar conosco, então, um pouquinho sobre isso? Eu gostaria de fazer um complemento ao que a Nádia e a Vanessa trouxeram, como uma oportunidade que nós estamos tendo de nos melhorarmos. Quantos de nós já não estávamos valorizando a presença de pessoas queridas próximos a nós? Quanta saudade temos sentido de trocar um abraço com aqueles que nós amamos, não é? Então, vejo eu como uma grande oportunidade de voltarmos a valorizar as pequenas coisas que a gente já nem se lembrava mais do quão são importantes. Quantos de nós perdemos, sim, entes queridos, mas quantos de nós aprendemos e nos sensibilizamos com a dor daqueles que muitas vezes já despertavam rancor em nós? Então, como é importante estarmos juntos daqueles que amamos e que estamos privados de alguns neste momento. Então, é uma grande oportunidade que todos nós estamos tendo de melhorarmos, de resgatarmos as coisas que realmente importam em nossas vidas. Era esse o complemento que eu gostaria de trazer para o nosso diálogo. Marília, obrigado pela sua colocação, excelente sugestão, muito obrigado. Nós sempre que dialogamos no nosso trabalho, né, nos nossos estudos que precedem a Câmara de Passe e nos nossos estudos nas escolas também, né, que nós temos que valorizar as pequenas coisas, viu? A nossa amiga que falou se a população vai mudar,
se a humanidade vai mudar, é bem isso. Se nós aprendermos a valorizar aquilo que estamos fazendo, se você está tomando um banho, pode falar assim, mas banho eu tomo todo dia. Sim. Quantas pessoas agora gostariam de estar tomando banho? E não podem. Então, valorizar as pequenas coisas da vida. Não adianta você querer fazer uma viagem maravilhosa, em outros momentos, se você só tem condições de um tipo de viagem. Se você vai nessa viagem inferior, no aspecto financeiro, e fica pensando na que você queria ir, essa inferior, vamos dizer, na parte de dinheiro, fica ruim. Fica simplesmente ruim. Né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que valorizar o mínimo. Porque quando vier o máximo, estaremos, com certeza, trabalhando cada vez melhor. Então, eu acho sim que vai mudar, mas não vai transformar a humanidade. Isso a gente já está vendo só nesse aspecto da pandemia. Eu queria agora perguntar ao Tavares, né? Porque nós estamos aqui com 8:06, Tavares, eu queria entrar num outro assuntozinho com relação ao movimento espírita. Tavares, posso, não posso? Que é uma pergunta interessante também. Me fala, Tavares, posso? O que você acha? Olha lá, eu dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se você não... Sim, olha que resposta linda, enorme. Sabe o que eu queria perguntar? É uma coisa interessante, porque nós estamos percebendo que havíamos 12 milhões de pessoas, né, consideradas que não tinham CPF, não tinha nada, chamam-se, não gosto dessa palavra, fantasma, coisa e tal. Nós percebemos que muitas pessoas perderam tudo. Nós percebemos que muitas pessoas ganharam dinheiro. Nós percebemos que está acontecendo tudo nesse momento de pandemia, naquilo que se refere a aspectos financeiros. Muitas empresas. E eu queria fazer essa pergunta para a Vanessa, porque a Vanessa, acho que tem um bichinho aqui, viu? Ele tá meio banho, tudo direitinho, viu? Olha só, os perfumes para live e tudo. Vanessa, a Vanessa é uma comerciante, não é? A Vanessa é uma comerciante aqui da cidade, que também tem funcionários e, evidentemente, foi acolhida por essas dificuldades todas gerais, não é? Como também a Aline tem, que não está conosco aqui no vídeo, mas também tem, e outras pessoas, com certeza que nesse momento estão nos assistindo. E aí nós temos o aspecto, o emprego, nós temos o desempregado, nós temos a conta para pagar, né? Aí nós temos o aluguel que tem que receber, que tem que pagar, aí nós temos que pagar. São aspectos que todos que estão nos ouvindo, de alguma forma, direta ou indiretamente, Vanessa, passam, não só comerciantes. Né? Mesmo são as pessoas que perderam o emprego. A minha pergunta para você, Vanessa, não é como é que você está pagando as contas. Até mesmo porque, se você me falar, eu vou lá para você facilitar isso aí para nós. Fica tranquila, não é isso que nós vamos falar. Eu queria que você dissesse para nós, neste nome, nisso tudo que eu coloquei para você, como o Espiritismo, porque você também é recém-chegada no Espiritismo. Você também tem 9 anos de Espiritismo. Vanessa foi da minha primeira sala com a Nádia. Né? Então, junto com o marido dela, Rogério. Então, como é que o seu conhecimento da doutrina literalmente te ajudou, ou te ajudou pouco, assim, uma coisa bem real, bem verdadeira, né? Aquela coisa real. Não adianta a gente falar, não, eu só rezava, o dinheiro entrava pela janela, porque é mentira, né? A gente sabe que não é assim. Eu quero que você dê essa posição, esse movimento, que o Espiritismo fez isso para você, pode servir para muitas pessoas que estão nos ouvindo. Ulisses, com certeza não foi diferente para mim como foi para todos. Foi um susto muito grande no começo, o medo bateu, insegurança do dia de amanhã, e a gente não pode negar esse sentimento. Então, o sentimento de medo, de insegurança, aconteceu. Mas o que é que a doutrina fez com tudo isso? Para, pensa, porque isso vai passar. Não foi a primeira vez que bateu uma dificuldade e também não será a última. Não entre em desespero. É isso que a doutrina nos ensinou e é isso que deu a sustentação. Se reinventar, descobrir um novo caminho, se adaptar e entender que isso tudo vai passar. Talvez não volte a ser como era antes, tudo de uma maneira diferente, mas momentos melhores virão.
E é assim que a gente tem a força de acordar no dia seguinte de manhã cedo, com fé, entendendo que isso tudo vai passar, que nós não estamos sozinhos e que nós temos que aprender a lição. Legal, Vanessa. Ainda assim, eu quero que você complemente. E na hora que você, não sei se isso aconteceu, mas enfim, que você teve que diminuir a sua carga de funcionários, e como é que isso foi para você, entendendo o quanto é importante ser um espírita e ter responsabilidades com tudo e com todos, tirando as lágrimas que você deve ter tido, tenho certeza. Nesses momentos, nas primeiras semanas, foi muito importante também ter a união fraterna por perto, sabe? Porque eu me peguei questionando a minha fé. Em 2 dias chorei muito, e pessoas do grupo de trabalho me encontraram e falaram: o que você está? Eu falei: eu estou triste de estar duvidando, cadê a minha fé? Eu que faço palestra, eu que dou aula, e agora que estou sendo testada, estou sentindo vacilante. E aí é que me falaram, me consolaram e me lembraram de que é normal a gente sentir a dor e se colocar no lugar do outro, mas também são atitudes, tem escolhas e situações que você tem que tomar para o melhor de todos. Então, por exemplo, como num comércio, eu tive realmente que demitir pessoas na expectativa e na esperança de que daqui 2, 3 meses, tudo volte ao normal e que eles vão voltar a ficar com a gente, dando o apoio que é possível e acreditando. Então, a hora que eu fiquei mais fraquinha mesmo, mais desanimada, vieram amigos queridos do União Fraterna e falaram: olha, minha amiga, é normal você sentir esse abalo. A nossa fé ainda não é tão robusta, mas ela está aí dentro de você. Então, chorei 2 dias e no 3º dia eu acordei cedo e falei: vamos lá, que tudo vai dar certo. De uma maneira ou de outra, a gente descobre o caminho. Lava o rosto e vai em frente. Não é? É isso daí mesmo, viu? Temos que ter o equilíbrio, a precaução e a oração. Para nós terminarmos esta parte aqui desta pergunta, ok. É isso aí, viu, Inês? É isso aí, palavras e atitudes exemplares. Obrigada pelo testemunho. Eu quero que todos entendam que não são só os nossos irmãos evangélicos que também dão o seu testemunho, viu? Nós também damos. E eu queria chamar a Luciana. Porque a Luciana, ela tinha, naquele momento que começou isso, ela tinha perdido um emprego e estava iniciando em uma escola, né? Mas coisa mesmo aqui, hein? Não estou expondo ninguém, porque eu sei que vocês me dão liberdade para isso, né? Você estava entrando para uma escola nova, de um grande companheiro nosso, aluno também nosso, lá do União Fraterna, formado já, e tudo mais, e aí você ia iniciar um novo trabalho, e aí a pandemia ceifou tudo isso. A pergunta não precisa falar como é que você pagou as contas, tá? Senão eu vou na tua casa. Mas como é que você administrou isso, espiritualmente, emocionalmente falando? Você mora com sua mãe, tal, eu sei disso. Então, conte para nós aí, Lu. Conte para nós, que eu acho que é bem legal. Porque eu também não sei, né? Quero saber. A situação que para mim seria muito sensacional virou muito ruim, porque eu estava empregada e eu estava em negociação com uma escola para dar aula à noite. Então, eu continuaria o meu trabalho durante o dia e ia dar aula à noite. Eu ia ter 2 empregos. Aí, eu fui demitida deste meu emprego do dia, digamos assim. Aí, eu pensei: posso dar aula o dia inteiro, então, manhã, tarde e noite. Aí, chegou a pandemia e eu fiquei sem o emprego do dia, sem o emprego da noite, sem emprego nenhum. Assim como a Vanessa, nos primeiros dias, bate aquele desespero, né, ai meu Deus, e agora como é que vai ser, o que vai ser de mim, quanto tempo isso vai durar, se isso vai passar ou não. E, assim, como você falou, eu vivo numa situação muito confortável, eu moro com a minha mãe, eu não pago aluguel, eu vivo muito bem. Só que ficou aquela coisa e agora? Quando vai acabar, né? E aí eu tive que me reinventar. E estou me reinventando, estou criando outros projetos, mas eu tive que fortalecer muito
a minha parte espiritual. Assim como a Vanessa, eu tive que lembrar que eu sou espírita, porque às vezes, quando a gente passa por problemas muito graves, assim, muito grandes, a gente meio que esquece, parece que a nossa fé vai embora. A gente chora, a gente fica desesperado. E, ao mesmo tempo, eu via a minha mãe muito preocupada com outros familiares que a gente tem, que antes da pandemia já não tinham um emprego fixo, já trabalhavam como autônomo, e agora como é que eles vão viver? E aí eu percebi que, além de me fortalecer, eu também era o instrumento para fortalecer as pessoas que estavam ao meu redor. A minha mãe e esses outros familiares que poderiam passar por algum problema. Então, foi a questão do lembrar que eu sou espírita e decidir ser espírita. E não apenas da boca para fora, mas dentro do coração, dentro da cabeça, dentro do espírito mesmo. Muito bom, Lu, e interessante nós lembrarmos isso, porque, na realidade, ser espírita dentro da casa espírita é muito legal, é muito simples. Todo mundo é amável. O que é isso? Ele falou 5 minutos, então eu vou encerrar. Mas, Tavares, 5 minutos com prece e tudo, então? É isso, Tavares? Então, eu vou ter que encerrar mesmo, para que nós passemos para as vibrações. Mas é muito... Diga, Tavares. Não se preocupe, não. A gente vai até... Uns 10 minutinhos, tá bom? 8h30. Temos mais 15 minutos. Conseguimos então aqui da diretoria geral. Isso, vamos até 8h30. Então, temos mais 15 minutos. Tá, então eu vou encerrar aqui essa parte, para a gente você depois partir para as vibrações e a prece de encerramento com todo mundo. Mas é isso mesmo. Ser espírita lá dentro é muito fácil, né? Da casa espírita. Mas, na verdade, ser espírita no dia a dia que é mais complicado. Por isso que nós sempre indicamos aos nossos trabalhadores e alunos, seja o que for, seja a mesma coisa dentro da casa espírita e fora dela. Se você não é legal, seja nos dois lugares, para que não haja decepções, né? Para que não haja decepções com as pessoas. Isso é uma das coisas que contamina, isso é uma das coisas que estraga muito a doutrina espírita, porque as pessoas têm uma maneira, claro que não é todo mundo dentro da casa espírita, e muitas vezes, um tirano dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, seja como for. Isso é muito preocupante. Então, se você não consegue ser muito legal, não seja muito legal em qualquer lugar que você esteja. Pelo menos uma surpresa da sua parte, né? Então, eu acho que isso a gente tem que ter essa posição bem legal. E eu quero partir para esse encerramento antes das orações, fazer uma lembrança aqui para todo mundo que está nos ouvindo, né? Eu me recordo que quando a Lu estava indo para o 3º ano de estudo, ela um dia, no 2º básico, ela sai do grupo, chorando, e fala que vai embora, que estava mudando, que não queria despedidas. Eu peguei ela na porta e sempre falei, vem cá. Que história é essa que você vai embora? Não, porque eu vou dar aula lá, e você me conhece, eu gosto de fazer a coisa direito, não sei o que lá, em prantos, né? E tudo mais. Eu falei, tá bom. Vamos fazer o seguinte, você não vai embora, não. Você continua, se você chegar atrasada, não tem problema. Se você faltar, não tem problema. Tá bom? Ela falou, tá bom. E parou de chorar. E aí, o que aconteceu? Passaram nem um mês, ela nunca se atrasou, ela continuou o curso, se tornou uma colaboradora e está aqui conosco nesse momento tão feliz. Então, nós temos muitos casos a serem contados desta forma, viu, gente? É um grupo bem legal, é um grupo bem forte, bem coeso, bem determinado, viu? Talvez eu seja até um pouco chatinho, o pessoal acha que eu sou meio chato, coisa e tal, exigente, mas não é. A gente tenta fazer a doutrina funcionar conforme ela é. Simples assim. Em nossas vidas e também ensinar aos outros. Porque quando nós ensinamos, né, nós temos que aprender junto, né? Essa é uma poesia, uma parte de uma poesia linda de Cora Coralina, que diz para todos nós, feliz daquele que ensina e executa aquilo, ou melhor, que executa aquilo que ensina. Não é? Então, olha que coisa bonita. Então, nós temos que executar. Nós não somos exemplos para ninguém, mas temos que fazer o nosso melhor por essa luta, né? O verdadeiro espírita é aquele que reconhece as suas más tendências e luta constantemente contra elas
para que possa mudar. E é desta forma que nós vamos mudar o nosso planeta, não com o rótulo do espiritismo. Não tenha dúvida disso. Nós vamos mudar o nosso planeta com os nossos atos, com as nossas atitudes, como os muitos companheiros lá atrás, em outras doutrinas. Eu falo para todo mundo, antigamente, gente, lá atrás, na época de Roma, os cristãos eram comidos pelos tigres, né? Pelos lutadores, eram mortos em arena, né? Olha que coisa. Hoje nós podemos professar a nossa fé. Não é tão difícil assim, né? Vamos seguir adiante. Tá bom, gente? Eu vou agradecer posteriormente, mas agora eu vou pedir para todos aqueles, mais uma vez, que desejarem sentir-se à vontade de fechar os seus olhos, procurar o seu coração de paz, de tranquilidade, de luz e harmonia. E na noite de hoje, agradecidos pelo nosso momento, agradecidos que estamos por esta oportunidade desta casa de Natal, através do seu dirigente Tavares. Vamos trabalhar um pouquinho todos juntos, que estão ouvindo, em qualquer lugar que estejam. Vamos recolher aquilo que temos de melhor dentro de nós, em vibrações de amor, de bondade, de harmonia. E vamos envolvendo a nossa companheira Luciana, para que ela faça para nós as vibrações da noite de hoje. E assim, reunidos, imbuídos de todo o nosso amor, todo o nosso carinho, vamos transmitindo toda a nossa vibração em forma de amor por todo o planeta Terra. Que todos os dirigentes sejam inspirados a orientar suas populações com amor e carinho. Vibremos imensamente pelo nosso país, por todas as cidades, neste momento que passamos, por todos os hospitais, que todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todas as equipes médicas sejam grandemente inspiradas a executar o seu trabalho da melhor maneira possível, que possam levar amor e carinho a todos os doentes. Vibremos também pelos orfanatos, pelas casas de apoio, por todos os templos religiosos, sejam espíritas ou não, todos aqueles que levam os ensinamentos de Jesus aos seus frequentadores. Vibremos imensamente por nossa cidade que nos acolhe. Vibremos também por nossa casa espírita, onde podemos aprender e exercer todo o nosso aprendizado. Vibremos pelos nossos lares, pelos nossos familiares e, finalmente, vibremos uns pelos outros. Que assim seja, graças a Deus. E ainda assim, imbuídos nas vibrações de amor e luz, nós queremos envolver também, através dos benfeitores espirituais, todas as casas que aqui estiveram conosco, espíritas, ou de qualquer que seja a religião, em muita luz e muito amor. Envolver com muito carinho também as pessoas que ainda sofrem nos leitos, que possam ser acolhidos, e possamos vibrar pela cúpula de trabalho no planeta Terra, na órbita terrestre, que estão firmemente auxiliando a todos nós, aqui presentes e encarnados, nesses momentos de dificuldades. Partindo para o final da nossa noite, nós vamos envolvendo a nossa companheira Tatiana, para que ela faça para nós a prece de encerramento, para todos nós. Querido Mestre Jesus, nesta noite nos encontramos felizes e agradecidos pela oportunidade bendita de estarmos reunidos e encarnados. Querido Mestre, nos envolva, nos inspire em todos os dias de nossa vida
que o amor que tu nos ensinou, que é primordial, possa ser o fio condutor de todas as nossas ações, de todos os nossos comportamentos. Que a paciência, como estudada na noite de hoje, possa ser praticada todos os dias de nossa vida. Mestre amado, sabemos sim das dificuldades que passamos, mas também somos conhecedores que tu estás junto de nós, que tu nos envolve em seu amor e na sua luz. E sabedores disso, cremos que o dia de amanhã será melhor que hoje. Sendo assim, Mestre, nos envolva, nos proteja e nos fortaleça. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Tati, obrigado a Lu por ter feito as vibrações. Queria agradecer a todas vocês por ter trabalhado junto conosco, com tanto raciocínio, com tanta determinação. Muito obrigado, em nome de toda a União Fraterna, das pessoas que estão junto de nós. E, Tavares, a você, sem palavras, né, de te agradecer esta oportunidade nos dada. Meu amigo, Luiz, se for 100 palavras, vai estourar o tempo. Porque 100 palavras é 99 mais uma, aí vai ser muitas palavras, é só uma. Mas eu queria fazer o seguinte, eu queria que você me permitisse agora fazer aqui uma propaganda nossa, da nossa rádio, certo? Chamando todos, deixa eu só ver aqui, para o que nós temos na programação. Hoje foi o nosso irmão, Ulisses e toda a sua trupe maravilhosa, né, que fizeram o programa conosco hoje, mas eu quero lembrar a todos que toda segunda-feira e toda sexta-feira nós temos o programa nos Domínios da Mediunidade, todo dia, 8 horas da manhã, com o nosso irmão Amadeu Ferreira. Amanhã, 8 horas, ele vai estar aqui com a gente falando sobre a questão do suicídio. Toda terça-feira nós temos o nosso irmão Delcio Soares, aí de São Paulo, aí do Aprendiz do Evangelho de Guaianazes, aí em São Paulo. Ele faz o programa Construindo Pontos da Eternidade. Toda quarta-feira, também às 8 horas da manhã, nós temos o nosso irmão Alexandre Santos e a sua turma também, fazendo o programa aqui, Filosofia, Ciência e Moral. Estão falando sobre a vida e a obra do nosso querido Paulo de Tássio, né, Paulo. Toda terça, quinta e sábado, às 14 horas, nós temos aqui o programa O Eco de Além Túmulo. E amanhã nós teremos a presença da nossa irmã Denise Lino, aqui de Campina Grande, que vai falar sobre uma afirmativa de Jesus, aprendeste que foi dito aos antigos, eu, porém, agora vos digo. No sábado, nosso irmão Silvio Romero, de Pernambuco, vai estar falando sobre um tema muito interessante, de lua de mel com a vida. E no domingo, fechando a semana, o nosso irmão Cosme Mais e Lília Mais, da Cardiopédia, Kardec Play, um dos grandes divulgadores, vai estar aqui conosco falando sobre a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. E eu queria terminar o mês de junho, se o amigo me permitir, meu amigo Ulisses, na segunda-feira, dia 29, nós estaremos aqui com o nosso irmão Altamir Cunha, aqui de Natal, do Rio Grande do Norte, o Espiritismo, perguntas e respostas, e fechando o mês de junho, nosso irmão Quincas Veloso, lá do Centro Espírita Humildade, Amor e Luz, lá de Monte Carmelo, Minas Gerais, ele vai falar sobre Chico Xavier, um homem chamado amor, ele que conviveu e viveu com o nosso querido Chico Xavier, vai estar aqui com a gente, fazendo o encerramento do mês de junho. Maravilhoso, meus amigos, muito obrigado. Eu costumo sempre dizer, e meu amigo Décio é testemunha, que eu fico sempre devendo a vocês e pago na próxima encarnação. Agora, eu realmente, como diz o outro, desculpa a expressão, vezes 6, aí é que o débito ficou grande, né, meu amigo? Porque um a gente já é uma dificuldade para pagar, agora imagina 6. Mas muito obrigado, minha amiga Tatiane, pela sua emoção na prece. Chegou aqui, viu, dona Vanessa, por esse testemunho que você deu aí de maravilha, a Cristina. Deixa eu tirar aqui a Tatiane e botar
E botar a Luciana também, muito obrigado. E dona Nádia, a senhora sabe que a senhora é um espírito superior. Para segurar esse rapaz aí, tem que ser assim, de planetas ditosos para cima. Tá entendendo? Você é médium mesmo, porque você viu exatamente essa verdade. Meu amigo, muito obrigado a você, Deus que lhe pague. E vamos marcar já uma próxima oportunidade para você voltar aqui com a gente. Quero agradecer a todo mundo que esteve aí, a Wanda, a Valquíria, meu amigo Décio, todo esse pessoal, Inei lá dos Estados Unidos, a Wanda, né, a Carolina, a Generosa, certo? Todo esse pessoal aí, a Daniele, né? O nosso irmão de Recife, que sempre está aqui com a gente, deixa eu ver lá em cima, não é a Aline também, né? Amadeu Ferreira, amanhã vai no programa aqui com a gente. Amadeu Ferreira, meu amigo, é madeira do Rosarinho, Wilson José de Pernambuco. E aí, a palavra final com você. Muito obrigado, meu irmão. Deus que lhe pague. Olha, a minha palavra final é agradecimento, gratidão a todos, e termos a oportunidade de exercer o nosso trabalho dentro da doutrina espírita, eu acho que já é um grande passo. Temos que aproveitar a encarnação e aproveitar para fazer o nosso melhor. Porque nós não sabemos se teremos a oportunidade tão fácil de estar neste planeta seguindo adiante. Meninas, obrigado. Tavares, meu querido, deixo aqui o meu beijo a todos. Tchau. Até a próxima. Beijo a todos. Muito obrigada. Tchau, até mais. Estamos aqui, então.